Bom dia, turminha do sétimo ano, professora Amanda de Ensino Religioso. E hoje a gente vai revisar um assunto, né, que já foi colocado lá no grupo, que a gente já estudou, sobre diversidade cultural, tá? Eu já passei um texto em sala de aula, né, falando sobre a diversidade cultural e os exemplos da cultura no Brasil dividido por regiões, região norte, nordeste, sul, centro-oeste e sudeste, tá bom? Mas vamos saber um pouquinho mais do que é diversidade religiosa. Quando a gente fala em diversidade religiosa, a gente refere-se a vários costumes que existem dentro de uma sociedade. Dentro desses costumes, a gente pode citar a forma de se vestir, as músicas, as danças, as tradições religiosas que existem dentro dessa sociedade, a culinária, né? Vamos dizer assim. E como é que a gente pode exemplificar como essa cultura chegou aqui no Brasil, né? Essa cultura chegou com os primeiros colonizadores, que foram os europeus. Dentro desse conjunto de europeus, a gente pode citar os portugueses, né, os ingleses, os holandeses, os franceses, também teve uma participação da Espanha. Então, todos esses povos que colonizaram o Brasil trouxeram consigo uma bagagem muito grande, né, de cultura, né, de significância cultural para dentro do Brasil. Assim também como a cultura que já existia aqui com os índios nativos, né, que é aquela cultura tupi-guarani, aquela cultura indígena que já existia aqui no Brasil. Então houve-se uma mistura dessas culturas, né, um choque cultural dessas culturas. Também a cultura africana, que foi trazida com os escravos que vieram trabalhar no Brasil, de forma forçada, né, de forma escrava. Então teve toda essa miscigenação do povo que existia aqui no Brasil, que era o povo nativo, do povo que veio colonizar o Brasil, que são os europeus, que são os portugueses, os ingleses, os franceses e holandeses, que confrontaram com a cultura que já existia no Brasil, que era a cultura indígena dos povos nativos, misturada aos povos que foram trazidos, né, de forma escrava para o trabalho braçal e forçado, tá? Que eram os escravos. Então, a partir dessa mistura, começou-se a disseminar o primeiro movimento cultural do Brasil, né? Essa diversidade cultural, esse choque de culturas, né? Depois vieram outros imigrantes, né? Que são os italianos, os japoneses, né? Os libaneses, vamos dizer assim, muçulmanos. Então, o Brasil é uma grande, vamos dizer assim, uma grande nação que nasceu da origem da miscigenação de outras culturas, né? E com essas culturas a gente vê vários movimentos, né, culturais diferentes dentro do território brasileiro, porque o território brasileiro é um território muito extenso, onde a gente tem diferenças climáticas. Ah, professora, o que é essas diferenças climáticas? Aqui no norte ou no nordeste, a gente tem uma predominância de calor. Já no sul e no sudeste, a gente tem a predominância do frio. Então, a gente tem diferenças climáticas, geográficas, né? Vamos dizer assim, até de características, né? Físicas. A gente tem aquela diferença. Por exemplo, o sul, ele recebeu muita imigração dos povos alemãos, poloneses, né? Então a gente tende a ver pessoas, né, de pele clara, olho claro, cabelo claro, né? E o Nordeste recebeu grande porção dos escravos que vieram trabalhar à força na plantação de cana-de-açúcar. Então a gente tem uma população mais morena, do cabelo escuro, do cabelo crespo. Então a gente vê as diferenças, né, culturais através dos indivíduos, através da dança, da música, da culinária. Como eu coloquei aí no texto, o Bumba Meu Boi é uma tradição do Nordeste, do Norte, né? A tradição da cavalhada, que é do Centro-Oeste, a tradição do Ciro, né? Do Ciro de Nossa Senhora, que é uma tradição religiosa muito forte em Belém do Pará. O chimarrão, que é uma bebida típica do sul, do Rio Grande do Sul, da região sul. Então a gente vê diferentes panoramas culturais, né, dentro do território brasileiro, devido à miscigenação cultural, que é muito grande dentro do Brasil. Então, logo após esse texto, eu vou postar esse vídeo explicando o que significa essa diversidade cultural, que é esse,
e também a atividade que vem logo após, tá bom? Eu espero que vocês leiam o texto com paciência e com calma, tá? Assistam o vídeo, que é um vídeo curtinho, e depois façam a atividade. E qualquer dúvida, é só falar no privado comigo, tá certo? Tenham um bom dia e bons estudos!